Bom, boa noite a todos e todas, os amigos do estudo da Gênese. Mais uma segunda-feira, né? Hoje eu estou em Minas Gerais e consegui um Vale Night. Então deixei a minha filha ali com a minha sogra e meu sogro. Trouxe minha patroa aqui para participar do estudo com a gente. A Letícia, para quem não conhece, é minha esposa. E a gente vai estudar junto aqui. Eu estou só com o meu notebook, eu vou tentar compartilhar minha tela. Se eu tiver algum probleminha, vocês, por favor, me avisam, tá? Lembrando que a gente está numa roda de debate, fiquem bem à vontade para se manifestarem quando quiserem, e vamos lá. Vou dividir minha tela com vocês. Deixa eu só ver se está certinho aqui. Isso aí. Então, nós estamos estudando a Gênese, né? Estamos aí no capítulo 6, e hoje nós vamos encerrar o capítulo chamado Uranografia Geral, que trata da astronomia, né? Ele já está encerrando, né, esse capítulo e também encerrando, então, a participação aqui de Galileu, porque lá no comecinho, né, tem uma nota de Kardec dizendo que neste capítulo, né, no capítulo 6, é um trecho um trecho de Galileu por Camille Flammarion, se não me engano. Então a gente vai terminar essa passagem aí de Galileu e depois a gente passa para geologia, né? Mais um assunto desafiador aí, mas se nós demos conta da uranografia, nós vamos dar conta da geologia também. Tá bom? Fiquem bem à vontade aí. Tem a Ana também, né? Ah, sim, temos profissional, né, Marlene? Aqui É. a turma é forte. Aqui não tem erro, não. E vamos encerrar, então, aí a Gênesis. A Gênesis, não. Vamos encerrar o capítulo 6. Item 61. Ora, se é tal a variedade que a natureza nos há podido evidenciar em todos os sítios deste pequeno mundo tão acanhado, tão limitado, quão mais ampliado não deveis considerar esse modo de ação, ponderando nas perspectivas dos mundos enormes. Né? Então é aquilo que Galileu vem falando para nós. Se veja, se só no planeta Terra, esse planeta tão pequeno, como a gente estudou, né, quase que insignificante, se nele há essa infinidade, né, de diversidade, né, há essa tão grande variedade de seres orgânicos, de seres inorgânicos, o que a gente vai dizer do resto? Se nós, que somos um pedacinho de um grão de areia, já apresentamos uma diversidade tão grande, se a gente fosse considerar, né, as perspectivas dos outros mundos, a gente consegue aí, a gente nem consegue calcular isso, né? Tamanha a nossa pequenez. Depois Galileu continua assim, ó. Quão mais desenvolvida e pujante não a deveis reconhecer, operando nesses mundos maravilhosos, que muito mais do que a terra lhe atestam a inapreciável perfeição, né? Quão mais desenvolvida aí não vai ser, né, a natureza, se a gente pode dizer assim, nesses mundos, né, que são muito mais do que a Terra, né? E aí atestam, né, comprovam a inapreciável, porque a nossa cabeça não consegue apreciar tudo, perfeição divina. Não vejais, pois, em torno de cada um dos sóis do espaço, apenas sistemas planetários semelhantes ao vosso planetário. Não vejais nesses planetas desconhecidos apenas os três reinos que se estadeiam ao vosso derredor. Né? Então, são coisas que a gente não consegue nem ver. Né? Como ele disse aqui, cada um dos sóis tem seu sistema planetário, né? A gente está aqui no sistema solar. E também, como eu tinha comentado rapidinho, acho que na semana passada,
nós temos aqui no nosso planeta Terra os 3 reinos, né? Que é o reino mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Hominal é junto com... Então, 4 reinos, né? Se a gente considerar o animal e o hominal, né? Nos outros planetas, né? Há planetas que têm mais reinos ainda. Então, a gente não consegue nem apreciar isso, né? Que ele coloca aqui. Apenas, aqui ele está falando de 3 reinos, né? Porque ele está falando de vegetal, mineral e animal, né? E aí o homem estaria, o ser humano estaria dentro do reino animal, né? Tem algumas divisões que a gente fala no reino hominal, e aí diferenciaria do animal, né? Mas aqui nas palavras de Kardec, de Galileu, ele está falando de 3 reinos, né? Então ele está falando aqui que outros planetas, há outros reinos, né? Que não vejais nesses planetas desconhecidos apenas os 3 reinos, né? Então, que ainda há planetas que têm um desenvolvimento diferente do nosso, como a gente vem estudando aí desde o comecinho, né, desse capítulo. Depois ele continua. Pensai, ao contrário, que assim como nenhum rosto de homem se assemelha a outro rosto em todo o gênero humano, também uma portentosa diversidade inimaginável se acha espalhada pelas moradas eternas que vogam no seio dos espaços. Então, se nós, né, seja através do reconhecimento aí do rosto, né, e hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, o reconhecimento da íris, reconhecimento do DNA, ou até mesmo da impressão digital, nós não somos idênticos a nenhum outro ser humano que passou por aqui, né? Imaginem a diversidade dos outros mundos também. Ela passa a ser para nós inimaginável, né? Espalhada por esse espaço infinito, né? Que a gente tem estudado, tanto temporal quanto espacialmente falando, né? Depois Galileu continua. Do fato de que a vossa natureza animada começa no zoófito para terminar no homem, de que a atmosfera alimenta a vida terrestre, de que o elemento líquido a renova incessantemente, de que as vossas estações fazem se sucedam nessas vidas os fenômenos que a distinguem, não concluas que os milhões e milhões de terras que rolam pela amplidão sejam semelhantes à que habitais. Então, é o que ele está falando para nós aqui dessa diversidade, né? Que às vezes que é natural a gente partir do nosso campo de visão, mas a gente saber que foge, né? Que a gente não duvide dessa amplidão dos mundos que existem. Há semelhanças, né? Obviamente, mas a diversidade também é muito grande, né? Então ele fala para nós, não concluas que os milhões e milhões de terras que rolam pela amplidão sejam semelhantes ao que habitais. Então é errado a gente concluir que os demais mundos habitados que existem no universo são semelhantes ao nosso, né? Então, às vezes a gente procura vida, né, como a gente já comentou aqui, em planetas que têm atmosfera, que tenha água, que tenha determinados elementos, mas é porque a gente está partindo do nosso ponto de vista, né? E como Galileu está falando aqui para nós, a diversidade é muito grande, né? Então, vai ter outros planetas com formas diferentes, né? Depois Galileu continua assim, ó. Longe disso, aquelas diferem de acordo com as diversas condições que lhe foram prescritas e de acordo com o papel que a cada uma coube no cenário do mundo, né? Então é longe disso, longe dessa diferença. Cada uma tem as suas diversas condições e também cada uma tem o seu papel, né? A gente estuda aí no Livro dos Espíritos, né, na doutrina como um todo, dos diversos mundos habitados, né,
na classificação dos mundos. A gente está aqui hoje no mundo de provas e expiações. Um mundo grosseiro, né? Ainda pesado, né? Então a gente não pode concluir que um mundo feliz, né, que está lá no topo da evolução dos mundos, tem as mesmas condições que nós, porque lá a matéria não é tão necessária como a gente necessita aqui, né? Então a gente tem que ter essa perspectiva. E depois Galileu continua assim: são pedrarias variegadas de um imenso mosaico. As diversidades, as diversificadas flores de admirável parque. Então Termina de uma forma poética, né? Falando aí colocando o mundo como um parque, e os mundos que estão nesse universo, eles são diversos, né? Seriam flores, diversificando aí o universo. Eu vou ter que trocar a aba, mas eu quero aproveitar que a gente encerrou esse capítulo e falar aqui, agradecer a paciência de vocês aí, porque é um capítulo difícil de ser estudado, né? E a gente conseguiu estudá-lo, e com a colaboração de todos, especialmente da Ana, que é uma entusiasta do assunto, e nos ajudou muito, né? Às vezes corrigindo, às vezes complementando, e a gente conseguiu ter uma noção geral, né? O nome do capítulo é justamente Uranografia Geral, né? A intenção, acredito, que de Galileu e também de Kardec, ao colocar no livro, era dar uma noção geral de astronomia, e eu acho que a gente conseguiu ter uma noção geral desse assunto. Então, obrigado a todo mundo aí pela paciência e pelas colaborações, que foi esse desafio aí, que quando chegou nele, eu falei, meu Deus, é agora que a porca torce o rabo aqui, né? Mas conseguimos aí, né? Também. Ok, mas foi tão bom. Foi, né, Marina? Eu que tenho tanta dificuldade, ó, pelo menos eu aprendi a admirar. Eu acho que já tem um tamanho, né? Sim. Daí aprender um passo, né? Exatamente. Nós ficamos mais familiarizados. Isso. Ô, Caio, Fica à vontade, Ana. uma boa noite a todos. Ainda não estou podendo mostrar meu rosto, não, porque estou mais com o olho fechado. Mas a câmera abriu aí, vocês devem ter visto, né? A feiura. Ô, gente, só para dar uma complementadinha aí, a própria ciência comum já descobriu outros reinos, como o reino Monera, e outros mais que eu não me lembro agora. Então já tem mais reinos aí. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar, certo? Agora, com relação à Lua, vocês estão lembrados daquele movimento do João Bobo, que ela faz para lá e para cá, para frente e para trás? Pois é, eu estava revendo e achei o seguinte: aquele movimento, Galileu estava certo. A Lua tem aquele movimento, sim. Ele chama-se libração, que vem de equilíbrio. Vem da palavra latina calibrare, que quer dizer equilíbrio. Então, mais um argumento a favor de Galileu. Tá bom? Então, tem mais esse movimento da Lua aí, além do movimento de rotação, de translação, tem esse movimento chamado libração, que é para estabelecer um equilíbrio do nosso satélite em relação à Terra. Obrigado, Ana. Muito obrigado. Eu lembro. O Galileu usou um termo que eu não lembro agora o nome que ele usou, mas ele falou mesmo. Isso. Foi esse Eu esqueci. Eu esqueci também o termo que ele usou. Ele usou um termo diferente, mas é isso aí. Obrigado aí pela explicação. Então, nós terminamos aí, pessoal, a uranografia geral. E a Dulce está falando que aprendeu muito e tomou muito chá de camomila aí, né? Porque
a gente ia dormir com o cérebro a milhão, né? Aí tem que dar uma acalmada nele para não atrapalhar. Então, agora, a gente vai entrar. E com relação, Caio, Fique à vontade. à origem da Lua, eles não têm, assim, nada concluído até hoje, viu? Ah, é? É, a astronomia não concluiu ainda, não fechou isso aí, não. Ainda tem dúvidas a respeito da origem da Lua. Interessante. Vocês veem que é um assunto, ele é difícil mesmo, porque como o Galileu bem nos explicou, a gente tem muito que aprender ainda, né? Então, imagina eu escrever naquela época, na época dele, ele já deu aí uma aula de genialidade, que até hoje, né, como a Ana está nos explicando aí, não se conseguiu fechar uma conclusão, mas ele apresentou teorias aí muito concretas, que podem sim ser vencidas, né? Mas ele mesmo deixou claro que isso poderia acontecer, e que se isso acontecesse, assim como Kardec faz, que nós fiquemos com a ciência, né? E por isso que a doutrina espírita, ela evolui também. Muito bom. E agora, você, Ana, não está dispensada dos trabalhos, viu? Você acabou de ajudar aí na astronomia, mas agora nós entramos na sua formação, na sua profissão. Então, vai ser muito bem aceita a sua colaboração, viu? Porque hoje nós entramos... Ok. Viu? Eu souber, eu estarei pronta para ajudar. E nós de ouvidos atentos a você. E, obviamente, a todos que queiram colaborar, porque a turma que é estudiosa tem muita gente que colabora também, né? Mas como você é formado em geografia, vai ser muito bom. Então, nós começamos hoje o capítulo 7, ou o capítulo 7º, né? Nós vamos estudar o que Kardec trabalhou aqui, que foi o esboço geológico da Terra. Então, nós vamos falar aí dos períodos geológicos, estado primitivo do globo, período primário, período de transição, período secundário, período terciário, período diluviano, período pós-diluviano ou atual, e vamos falar também do nascimento do homem. Vamos lá, então. Esse período atual aí, hoje, a geologia chama de antropoceno. Eu acho que eu já falei para vocês. E ele registra os impactos do homem sobre o meio ambiente. Então, antropo-homem. Antropoceno é um período após o Holoceno e o Pleistoceno, porque são várias eras geológicas e essas eras de milhões de anos são divididas em períodos, certo? De acordo com a geologia. Muito bom, obrigado, Ana. Então, nós vamos falar aí desses períodos. Vamos lá, então. Períodos geológicos. Aqui, nós voltamos, então, só relembrando que o texto é de Kardec. Kardec, ele vai fazer aquele raciocínio dele. Ele vai apresentando de uma forma geral e depois ele vai esmiuçando e seguindo para os caminhos que ele deseja, né? Então, ele começa o capítulo 7 assim, ó, item 1. A Terra conserva em si os traços da sua formação. Então, de cara, Kardec já deixa claro o seguinte: os traços da formação da Terra, ou seja, a história da Terra, está marcada nela. E é exatamente por isso que a geologia consegue entender a formação da Terra, porque através do estudo, né, das superfícies, né, das rochas, dos minerais, há nela marcas que conseguem contar essa história para nós. Então, Kardec já de cara coloca a ciência
a par do que aconteceu com a Terra. Porque aqui ele vai trabalhar que a gente deixa de lado aquelas histórias, aquelas fantasias que o homem criou, e passa para a ciência, para através da observação, entender como que se deu essa formação. Então a Terra conserva esses traços. Ou Então, seja, são os fósseis, né? isso, perfeito. São os fósseis que registram tanto os fósseis de origem vegetal, como os fósseis de origem animal, incluindo o homem, né? É que vão trazer esses registros da história geológica do nosso planeta, que data de 4,5 bilhões de anos desde a sua formação. Obrigado, Ana. Então é isso aí. É Kardec deixando claro que a ciência vai conseguir trabalhar essa formação para nós, né? Através, como a Ana falou aí, dos fósseis, né? Então Kardec continua. Acompanham-se-lhe as fases com precisão matemática nos diferentes terrenos que lhe constituem o arcabouço. Então, através dos terrenos, que ele vai trabalhar um pouquinho mais para frente, das camadas, a gente consegue entender essas diferenças que há entre eles e aí entender o processo, né, de formação, de desenvolvimento da Terra. O conjunto desses estudos forma a ciência chamada geologia. Ciência nascida deste século XIX, né, quando ele escreveu, e que projetou luz sobre a tão controvertida questão da origem do globo terreno e da dos seres vivos que o habitam. Então, através da geologia, a geologia consegue lançar luz sobre essas. A gente tinha criado as nossas lendas, né? Da formação dos animais, dos homens e da terra. Ela consegue, através dessas análises, demonstrar para nós essas formações. Neste ponto, não há simples hipótese. Há o resultado rigoroso da observação dos fatos. E diante dos fatos, nenhuma dúvida se justifica. Então, ele está dando força à ciência. O que se observa através de fatos, não resta dúvida. E aí a gente pode deixar para trás as alegorias, né? As fantasias que nós criamos para matar essa nossa sede de conhecimento, né? A ciência, então, vai fazendo com que o nosso raciocínio evolua e a gente deixa para trás as alegorias. A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas, de maneira bem mais certa do que nos livros pré-concebidos, porque é a própria natureza que fala, que se põe a nu, e não a imaginação dos homens a criar sistemas. Então, ele está falando isso mesmo, né? Que a própria Terra vai nos mostrar, através das suas marcas, que a geologia descobriu, que é muito mais certa do que os livros pré-concebidos, porque os livros pré-concebidos, ou seja, foram feitos antes, concebidos antes, foram através da imaginação, né? Pode ter ali algo de profético, mas a gente sabe que também tem muita alegoria e muita criação da nossa imaginação, né? Então ele está falando que é a própria natureza que está falando conosco. É a própria natureza que está mostrando a sua história, né? Aí Kardec continua assim, ó. Desde que se notem traços de fogo, pode dizer-se com certeza que houve fogo ali. Onde se vejam os da água, pode dizer-se que a água ali esteve. Desde que se observem os de animais, pode dizer-se que viveram aí animais. Então, algo que hoje, para nós, é mais fácil, né? Para quem teve geografia, história, né? Os estudos sociais na escola. Por quê? Porque aonde teve fogo, o fogo deixou uma marca. Então, ali, a gente pode afirmar que houve fogo, sem precisar da alegoria, né? Onde teve água, a mesma coisa.
E como a Ana disse, sobre os fósseis animais, onde ali esteve um animal, a gente pode dizer que teve um animal ali. Porque se nós achamos um fóssil, um animal em determinada região, nós podemos afirmar com certeza matemática, para usar as próprias palavras de Kardec, que ali teve habitação de animais, né? Então, a gente consegue afirmar com certeza, e através dessas afirmações, saber aonde que já teve civilização ou não, né? Aonde teve habitação animal e tudo mais. Kardec continua assim, ó. A geologia é, pois, uma ciência toda de observação. Como ele tinha falado para nós no começo lá da Gênesis, né, que o Espiritismo trabalha com a observação, né, para poder para poder concluir apenas depois da observação. Ele fala que a geologia também assim o faz, né, como a ciência, né, porque ele observa e através da observação que vai tirar suas conclusões. E é por isso que ele diz assim, ó, só tira deduções do que vê. Sobre os pontos duvidosos, nada afirma. Então ele já está dizendo para nós qual que vai ser o raciocínio, que é mais ou menos o que foi feito na astronomia, né? O que foi observado é que na astronomia ele trabalhou com teorias, né? Aqui não. Aqui ele está falando que só vai o que foi observado vai ser concluído. Mas aonde há dúvida, né? Ele não vai fazer a conclusão. A própria geologia nada vai afirmar. Não emite opiniões discutíveis, por esperar de observações mais completas a solução procurada, né? Então, aonde há dúvida, aguarde-se a evolução da ciência para a gente poder afirmar com clareza, né? Com certeza. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Graças a elas, o homem conhece hoje a história da sua habitação, tendo desmoronado, para não mais tornar a erguer-se, a estrutura de fábulas que lhe rodeavam o berço. Então, ele está falando para nós exatamente isso. Tanto a astronomia, né, quanto a geologia demonstrou para nós algumas coisas que já é possível que a gente deixe de lado a alegoria, as fábulas, né? Vou citar rapidamente, como a gente já falou aqui, a formação do planeta Terra, onde a alegoria, né, dizia que ela havia sido criada em 7 dias, né? Apesar de ser uma alegoria, a gente sabe que existe um fundo, mas ao ser tomado ao pé da letra, a gente sabe que não foi assim que aconteceu. A gente teve a evolução, né, da Terra, nós tivemos a evolução dos animais, né? Não foi daquele jeito, né? Cria-se o elefante. E estava um elefante criado, né? Não foi assim. E isso a gente conseguiu descobrir por conta dessas ciências que foram observando, né, fósseis, observando a natureza, né, as superfícies e tirando essas conclusões. Item 2. Em todos os terrenos onde existam valas, escavações naturais ou praticadas pelo homem, nota-se o a que se chama de estratificações. Ele vai explicar o que é estratificações. Ó. Isto é, camadas superpostas. Então, ele vai falar que quando a gente vai fazer uma vala, né, vai fazer uma escavação, a gente encontra camadas superpostas, ou seja, colocada uma sobre a outra. E a gente vai notar diferenças entre essas superfícies que estão superpostas, ou seja, que estão colocadas umas sobre as outras, né? Então a gente pode imaginar aí, mais para frente eu coloquei uma imagem para ficar mais fácil. A gente pode imaginar uma cebola, né? A cebola tem as camadas superpostas, uma colocada sobre a outra. E assim o que acontece no nosso planeta também.
Kardec continua assim. Os que apresentam essa disposição se designam pelo nome de terrenos estratificados. Essas camadas de espessura que varia desde alguns centímetros até 100 metros e mais, se distinguem entre si pela cor e pela natureza das substâncias de que se compõem. Então, essas camadas que estão superpostas, Kardec está nos falando o seguinte, que elas variam a espessura, e variam muito, né? Ele diz que algumas têm alguns centímetros, e outras têm mais de 100 metros. Então, não é uma regra o tamanho dessa espessura, ela vai variar. E outra coisa que varia também é a composição dessas camadas. Cada uma tem uma composição diferente, pela cor, né, ou pela própria natureza dela, né? Então, elas são diferentes também no tamanho e na própria composição. Caio, Fica à vontade, Ana. essas estratificações ou estratos e esses terrenos, conforme se fala em geologia, conforme se chama, né? São os tipos de terrenos que compõem a nossa crosta terrestre. São camadas de rochas. Então, nós temos os seguintes tipos principais. Nós temos as rochas magmáticas ou ígneas, que se originam do resfriamento do magma. Nós temos as rochas metamórficas, que são resultantes da transformação dessas rochas magmáticas. E nós temos as rochas sedimentares, que são restos, fragmentos dos dois tipos anteriores, certo? Então, essas rochas, elas se predispõem em camadas. Por exemplo, na nossa região aqui de Franca, Franca foi um deserto, na era terciária. Tinha aqui na região um deserto, isso de acordo com estudos, né? Esse deserto foi coberto por um derrame de lavas, que deu origem à rocha que nós conhecemos como basalto, que é essa pedra preta, que nós vamos encontrar lá na cachoeira do Córrego dos Bagres, certo? Porque aí, essa camada de rocha basáltica, ela foi recoberta por fragmentos de outras rochas vindos das regiões mais altas, que ali se acumulam, né, em cima dessa plataforma, dando origem à rocha sedimentar. Então, aqui em Franca, nós temos o arenito e o basalto como componentes do nosso solo e subsolo, certo? Então, nós temos uma rocha de origem magmática, que é o basalto, e rochas do tipo sedimentar, que é o arenito. Por isso que aqui em Franca tem esse problema de casa afundar, rachar, muita rachadura, porque o terreno é arenoso. E temos também essa problemática que hoje já deram jeito, que são as vossorocas, aqueles grandes buracões que existiam aqui na nossa cidade, ali no Pestalozzi, né? Onde é hoje aquela parte ali do prezinho. Aquilo ali era uma vossoroca enorme quando eu era menina. E tem outras vossorocas aqui em Franca, né? Ali no prolongamento do Ângela Rosa, tem uma vossoroca enorme, justamente por causa da freabilidade desse arenito, né? Na região da rodoviária. Exatamente. Então, haviam na nossa cidade vários buracões, que a gente chamava de buracão, mas o nome mesmo
geologicamente falando, são vossorocas. Buraco negro. Certo? Então, é isso aí. É sobre a geologia da nossa cidade, né? Cujo sítio está assentado sobre 3 colinas, com essas condições de terreno aí, de terrenos geológicos. E essas rochas sedimentares, elas vão se distribuindo em camadas. E nessas camadas, os animais deixaram as suas pegadas ou os seus restos, assim como os vegetais, dando origem ao que se conhece como fósseis, e que nos dão notícia da história geológica do nosso planeta. Inclusive, eles fazem até a datação através de uma técnica chamada carbono 14, que é uma técnica muito precisa de datação que existe atualmente, e conseguem até datar quanto tempo aquele animal existiu ali naquele determinado local, ou mesmo aquele vegetal. E à medida que forem surgindo aí necessidade de explicações, a gente vai falando, tá bom? Por favor, Ana, que além de você saber, você explica muito bem, hein? Se ficou alguma dúvida, vocês perguntem, tá? Tá bom, fica à vontade. Essas rochas metamórficas, por exemplo, elas surgiram a partir de grandes pressões e altas temperaturas sobre essas rochas magmáticas, entendendo-se que todas têm uma mesma origem, o magma, dando origem a vários outros tipos de rochas. Veja bem, hein? Eu estou aqui só lamentando porque que eu não tive aula anteriormente com a Anne. Com a Ana. Não é tanto assim, não. O pouquinho que eu sei, eu passo para vocês. Tá tendo Tá bom? agora, né? Nós estamos tendo agora. Até beleza, beleza pura. Nunca é tarde para estudar, né? Nunca é tarde, é sempre aprendendo, né? É isso aí. Muito bem. Então, ele só termina esse item falando o seguinte, né? Falando dessas camadas que se sobrepõem, né? Ele fala que os trabalhos de arte, a perfuração de poços, a exploração de pedreiras e, sobretudo, de minas, facultaram observá-las até grande profundidade, né? Então ele está falando assim que foi através das escavações, né, que a gente teve essa oportunidade de explorar isso aí. Eu não sei se alguém já leu, acho que alguém já deve ter lido aqui. Há poucos meses eu li Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. É um livro delicioso de ler, é uma aventura, né? É uma ficção, claro, mas Júlio Verne trabalha um pouquinho dessa formação mineral, dessa discussão aí, que a Ana bem explicou para nós aí. Quem estiver procurando o livro para ler, é uma aventura bem gostosa. Ó, e só por curiosidade, vocês devem saber, a rocha mais dura que existe é o diamante, que teve a sua origem lá no carvão, lá no carbono, certo? E essas brocas que são feitas para perfurar poços de petróleo, elas são feitas com diamante. Não sei se vocês sabiam, porque só o diamante, a mais dura das rochas, é capaz de cortar todas as outras. E nenhuma corta o diamante. Legal, eu particularmente não sabia não, muito bom. É igual assim, ó, furar poço, né? A minha nora tem um rancho lá, não me engano,
e ela não tem água, tá faltando muita água no rio, aí ela não tinha água lá, aí ela mandou furar um poço. Aí o moço aqui de Franca pediu ela 14 mil, ela alugou no outro, pediu 15. Aí ela arrumou um lá de Delfinópolis e cobrou 7. Aí eu falou para ela, até os 30 metros era aquele tanto, né? Se passasse de 30 da rocha, aí era mais. Aí quando deu 23 metros, já caiu aquele tanto de água. Mas ela tinha combinado com ele os 30, né? Ela falou, não, que aí chega na rocha. Mas você vê o tanto de água que deu, coisa mais linda do mundo. Eu não fui lá ainda, mas eles postou para a gente ver a água corria clarinha, coisa mais linda do mundo. Eu sei que dá muitos mil litros de água por dia. Esse é o chamado, dona Honória, lençol freático. E por que está todo mundo, esses países lá fora, de olho no Brasil? Não só por causa das nossas riquezas minerais, que são imensas, mas por causa dos nossos aquíferos. Nós temos um grande aquífero aqui na região sul, centro-oeste, e um aquífero enorme na Amazônia. É o aquífero Guarani e o aquífero lá da Amazônia, que eu esqueci o nome agora. Então, eles ficam de olho gordo, de olho grande, porque nenhum país tem as riquezas que o nosso tem. Então, eles ficam mesmo de olhos assim, cheios de cifrões, voltados para o nosso país. Certo? As riquezas são imensas, principalmente esses aquíferos, esses lençóis de águas subterrâneos, que eles estão de olho, que nos países deles não tem. Ana, o desmatamento afeta esses aquíferos? Olha, o desmatamento é muito pequeno, certo? Então não chega a afetar. Agora, se desmatar tudo, aí afeta, né? Aí vai afetar, sim. Mas, por enquanto, ele ainda é pequeno, bem pequeno, em relação às áreas florestadas do nosso país e com as leis, né, que existem de preservação ambiental. Muito bem. Só para registrar aqui, a Renata também está agradecendo aqui, falando que conseguiu finalmente ser aluno da Ana. E para ilustrar essas camadas, que é uma imagem, claro que é ilustrativa, mas se alguém teve dificuldade de imaginar, né, essas camadas, aqui é lógico, tem só algumas, né, tem muito mais do que isso, mas só para entender que são camadas superpostas, né, colocadas umas sobre as outras, né, e foi o que Kardec estava explicando para nós aqui, né. E esses poços que o pessoal está perfurando por aí, eles são clandestinos, porque por lei não pode, viu? Porque esses aquíferos são preservados. É uma riqueza enorme, é um aquífero enorme, é um lençol subterrâneo enorme que nós nem... A ciência calcula, né? Mas nós nem podemos imaginar a quantidade de água doce, potável, que existem nesses lençóis. Muito bem. Ó, Galileu continua assim no item 3. São, em geral, ele está falando das camadas, tá? São, em geral, homogêneas as camadas. Isto é, cada uma constituída da mesma substância, ou de substâncias diversas, mas que existiram juntas e formaram um todo compacto. Então, ele está falando que é homogênea cada camada, tá? A camada que está em determinada posição, ela é, em geral, homogênea. A de baixo é diferente da de cima, mas ela é homogênea na composição dela, né? Então, a gente pode entender por que a geologia consegue fazer o estudo. Porque essas camadas são como tatuagens que vão se sobrepondo. E aí eles conseguem, como a Ana bem explicou aí para nós, analisando essa superfície ou analisando essa camada,
entender o que se passou ali, né? Como a Ana estava explicando da nossa região de Franca aqui, a marca, né? Que era um deserto e tal. E aí o Rock está falando aqui que é a saga do aquífero Guarani, não é isso? Nosso sistema aquífero grande na Amazônia. Muito bem. O Guarani, o da Amazônia tem outro nome. O Guarani é o nosso, que abrange aqui a nossa região. Inclusive a região de Franca é privilegiada, viu? Nosso subsolo é privilegiado com esse aquífero. Perfeito. Kardec continua assim, ó. A linha de separação que as isola, está falando das camadas, então vai ser a linha que separa uma camada da outra. A linha de separação que as isola uma das outras é sempre nitidamente sulcada. Se alguém conseguir explicar melhor o que é sulcado, eu estudei onde há fissura, né? Então, se ela é sulcada, é que ela vai conseguir ter uma divisão, ela não se mistura, né? Assim, não é aquele degradê, vamos dizer assim, que uma vai misturando na outra e tal. Ela é sulcada. Formam-se sulcos, tipo de valetas. Ah, tá, perfeito. Ele vai até falar isso, eu acho, Ana, se não me engano. Mais ou menos isso, ó. A linha de separação que as isola uma das outras é sempre nitidamente sulcada, né? Que tem uma fissura ali, né? Então, que tem essas valas, né? Como nas fiadas de uma construção. Em nenhuma parte se apresentam misturadas e sumidas umas das outras, nos pontos de seus respectivos limites, como se dá, por exemplo, com as cores do prisma e do arco-íris. Então, ele tá querendo dizer para nós que em uma camada da outra, elas são estanques, elas não se vão se misturando até transformar em outra, não. Elas são bem diferentes, né? Elas não vão se misturar. Elas estão ali bem divididas. Elas vão se formando camadinha por camadinha em milhões de anos, certo? Não é do dia para a noite. E a natureza é tão perfeita que tem um cimento natural à base de sílica, porque as rochas contêm sílica, certo? Então é um cimento natural que vai colando as camadas umas sobre as outras. Por isso que elas não se misturam, é isso, Ana? Exatamente. Elas vão sendo cimentadas naturalmente. Perfeito. E aí, Kardec vai continuar assim, ó. Por esses caracteres, reconhece-se que elas se formaram sucessivamente, depositando-se uma sobre outra, em condições e por causas diferentes. É exatamente o que a Ana acabou de explicar, né? Nós tínhamos uma superfície de deserto e por milhões, né, milhões mesmo, né, milhares de anos, foi se formando uma camada por cima desse deserto, né? Então, como Kardec está falando, elas são formadas sucessivamente. Então, forma uma, para depois formar outra, para depois formar outra, né? Elas não são formadas simultaneamente. Por isso que elas são bem divididinhas. E as condições e as causas de cada camada são diferentes, né? Como a Ana também já bem nos explicou, por conta da vegetação que havia ali, né? Que foi deixando as suas marcas, e por aí vai. As mais profundas são, naturalmente, as que se formaram em primeiro lugar, tendo se formado posteriormente as mais superficiais. Ou seja, nós podemos afirmar que a superfície da Terra, que nós conhecemos aqui, a nossa superfície, é a mais nova de todas as camadas. Já que a gente imaginando um centro, um núcleo, que é formado uma camada, depois outra camada, né? Consequentemente, a nossa superfície aqui é a mais nova, é a mais recente. Por isso que a gente vai ver os fósseis de dinossauro,
através das escavações, que vão encontrar os fósseis, que são os detritos dos dinossauros, lá embaixo. Tem que cavar para encontrar, né? Dado o tempo bem antigo desses animais, né? E a ciência que faz essas escavações é a paleontologia, que estuda, né? Paleo quer dizer antigo, ontologia, estudo. Paleo, paleonto, ai, meu Deus. Paleontologia, que é o estudo das rochas antigas e dos fósseis. Perfeito, Ana. Obrigado mais uma vez. E aí, encerrando esse item, Kardec diz assim: a última de todas, que foi o que eu disse, né? Eu dei um spoiler aqui do que ele ia falar. A última de todas, a que se acha na superfície, é a camada da terra vegetal, que deve suas propriedades aos detritos de matéria orgânica provenientes das plantas e dos animais, né? Que é, Que é o solo, que é o solo, que nós chamamos de solo. E abaixo dela, o subsolo. perfeito, Ana, isso mesmo. Item 4. Acho que eu vou entrar no item 4. Qualquer coisinha a gente retoma semana que vem. Tem uns minutinhos ainda. A não ser que alguém queira falar alguma coisa. Se alguém quiser falar, fica à vontade. A Renata falou o seguinte: Senhor Langerton, trabalhador espírita com fitoterapia, era paleontólogo. Ó, fica registrado aí. Sabe? Sim, Caio. Ele ali em Peirópolis, né? Sabe Peirópolis? Era onde ele morava, né? E ele achou esses fósseis, alguns fósseis. E, e ele foi paleontólogo, além de receitar, né? Fitoterapia, ter esse trabalho. Aqui em Franca, ele atendeu do ano 91 até 2000, mais ou menos. Nós éramos muito amigos, assim, Solange Ayrton se hospedava na minha casa. Era um mestre, né, era uma amizade muito bonita. E lá Solange tem um Ayrton, quem museu, né, quiser. Renata? Hã? Lá tem um museu, né? Tem um museu. Museu. Aí quando ele faleceu, desencarnou, eles, assim, a família saiu de Peirópolis e fizeram o museu, tudo assim. Então, Lá tem ovos de dinossauro. Nossa, tá ecoando. Por que será? não sei. É. Eu fui em Peirópolis quando Solange Ayrton atendia lá. Depois do museu, tudo, eu não fui mais. Eu não sei como que é. Eu Mas fui. você Eu fui foi? uma vez no museu. Lá tem os ovos, tem os esqueletos montados. Muito bom, né? Eu ia para Peirópolis na época que o Solange Ayrton atendia lá, né? Depois ele passou a atender em Franca, fazer um trabalho aqui. É, E eu aí lembro a quando ele gente. vinha aqui. E tem um Algumas vezes ele dinossauro, se hospedou na minha casa. Hã? e tem um dinossauro enorme, esculturado lá. As crianças, as escolas vão lá para fazer assim visitas, né? Mas É, é isso aí. Muito bem. Nós vamos parar aqui então. Ô, Tony, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Não, Não? estou Então, aprendendo. só complementando lá a resposta para o Tonho, se desmatar constantemente, permanentemente, desertifica a área. bom, então, pessoal, nós terminamos aqui o item 3.
E aí, na semana que vem, nós continuaremos do item 4, que vai continuar trabalhando dessas camadas aí. A gente percebe aí que Kardec é muito didático, né? Ele vai trabalhando, apresentando as ideias de forma gradativa, apresentando para nós um geral, para depois especificar. A Dalva fez um comentário. O petróleo é combustível fóssil originado de resto de vida aquática, animal e vegetal. Isso mesmo, Dalva, bem lembrado. O petróleo aí, né? Todo lugar onde tem petróleo foi mar no passado, porque a quantidade de plânctons encontrada nos poços petrolíferos é muito grande. Então, eles se originam, o petróleo também se origina desses plânctons. São esses restos de animais e vegetais marinhos. Perfeito, pessoal. Excelente, tá vendo? Vamos enfrentar aí também a geologia. Cada dia nós estamos dando uma ciência diferente aqui, hein? Vamos começar a fazer o estudo aí de jaleco daqui a um tempo. que pretensão, hein? Ai, ai. É brincadeira, né? Lógico. Alguém quer fazer mais algum comentário? A gente pode... Quer fazer algum comentário? Não? Então, beleza.